também na medição, na medição aqui de resultados e análise aqui de resultados. Também dizer-vos que, lá está, este webinar, para quem chegou aqui pela primeira vez, está a ser, portanto, feito no âmbito aqui da nova pós-graduação aqui de Relações Públicas Digitais aqui da Autónoma Academy e que vai ter início em fevereiro de 2025. Então ainda têm tempo aqui de se preparar, de realmente aqui conhecer o programa, e vai estar sempre aqui alguém disponível, nomeadamente aqui o André Ferreira, que é o responsável de comunicação aqui e marketing da Autónoma Academy, que eu julgo que podem sempre contar aqui depois, se tiverem aqui algumas dúvidas em relação ao programa, ele está sempre disponível aqui através ou do WhatsApp, É certo? verdade. Qual é a O melhor forma e-mail, de... telefone. Portanto, é só escolherem qual é que é o meio mais Exatamente, é isso prático mesmo, é para isso mesmo. vocês. Portanto, nós já vamos explicar mais para o final, não é? Também de forma muito resumida, para também não se tornar aqui maçudo, mas basicamente, portanto, é como eu já vos disse, é a formação mais completa do mercado, é a única pós-graduação em Relações Públicas Digitais em Portugal e reúne, eu sei que sou suspeita porque sou a coordenadora, mas eu acredito que reúne aqui tudo o que é necessário para um profissional aqui de comunicação aqui da nova geração, e lá está, e é a primeira aqui a incluir as ferramentas de inteligência artificial generativa aqui em Portugal, e que é um tema que vai ser abordado hoje aqui pelo Filipe Mendes, que é exatamente o professor responsável aqui pelo módulo de transformação digital. E, para quem não me conhece, portanto, eu sou a Rita Carvalho, eu sou aqui coordenadora desta pós-graduação, mas para além disso, o que é o meu percurso? Portanto, eu durante 20 anos eu trabalhei aqui em várias agências de comunicação, tive a oportunidade de trabalhar aqui também com a Wanda Rosário e com algumas pessoas que estão aqui, Ana Carvalho, a Sónia Dias, já vi aqui também a Sofia Silva, e onde eu passei por agências como a Marco de Comunicação, a Weber Shandwick, a GCI, a Médio Consulting. Eu posso dizer que trabalhei para mais de uma centena de clientes, portanto, porque em 20 anos realmente nós temos a oportunidade de trabalhar em vários projetos, aqui tanto marcas nacionais como internacionais, e hoje, portanto, eu tenho aqui um projeto próprio, aqui uma agência mais focada aqui na área de marketing de conteúdo e copywriting, que é Poppy Power Public Relations, e só para vocês perceberem aqui o que é que tem sido o meu percurso. E hoje em dia eu tenho uma agência, uma empresa em que trabalho de forma remota e digital, portanto eu praticamente faço exclusivamente aqui comunicação aqui digital. E no final aqui do webinar, portanto, para quem se juntou agora a nós, eu vou apresentar de forma muito resumida o programa aqui da pós-graduação e também esclarecer aqui alguma pergunta que possam ter em relação a esse aspecto, e também nós vamos estar aqui disponíveis para responder às vossas perguntas nos comentários. Portanto, vamos ter aqui duas apresentações, todas as questões que possam ter, podem deixar aqui nos comentários, que serão aqui respondidas aqui pelos os oradores convidados, que são exatamente, portanto, a Wanda Rosário e o Filipe Mendes, que fazem parte também desta pós-graduação. Portanto, a Wanda vai estar mais aqui vocacionada aqui nesta área de tudo o que é as relações públicas digitais, brand and content e também marketing de influência, e depois o Filipe é responsável aqui pelo módulo aqui de transformação aqui digital aplicada especificamente a esta área aqui das relações públicas. E porquê é que nós trazemos este tema? Porque é importante nós percebermos, para quem... Eu comecei em 1998, portanto ainda nem sequer havia nem digital, nem e-mail, nem redes sociais, nem nada, e portanto tem vindo, para quem trabalhou, faz parte desta geração, realmente o mercado evoluiu muito e é importante nós percebermos quais foram as principais aqui mudanças nesta área da comunicação e que competências é que hoje em dia estes novos profissionais de comunicação têm que adquirir, não é? Porquê? Porque as empresas, as agências procuram já profissionais que sejam multifacetados e que, portanto, não trabalhem só a vertente de relações públicas tradicionais, mas também esta vertente aqui digital, que hoje a Wanda e o Filipe aqui vão abordar, também para perceber aqui também que tecnologias e ferramentas específicas aqui de inteligência artificial generativa
existe aqui para tornar o trabalho de nós profissionais aqui mais produtivo, não é? Fazermos aqui poupar tempo e também ajudar-nos muitas vezes na pesquisa, nas traduções, mas também na criação de conteúdos, não é? E também para podermos analisar e medir os resultados muitas vezes aqui em tempos reais e também, lógico, falar do que são estas novas competências dos profissionais de comunicação que precisamos hoje em dia de desenvolver numa área que nós sabemos que está em constante evolução e transformação, ou seja, tanto para ano aparecem novas plataformas, novas redes sociais, novas ferramentas e, portanto, acaba por ser muito exigente e, portanto, é um desafio hoje em dia, enquanto profissionais de comunicação, nós conseguimos estar aqui a par e, portanto, pensamos que esta pós-graduação vai dar exatamente resposta a esses desafios. Então, eu vou começar, portanto, aqui pela primeira aqui oradora, aqui, que é a Wanda Rosário, que vai falar sobre as novas competências dos profissionais de relações públicas. A Wanda é uma pessoa muito experiente, ela é consultora de comunicação. Ela também é licenciada em Relações Públicas e tem uma pós-graduação em Comunicação Institucional e Política aqui da Universidade Autónoma de Lisboa. Ela tem mais de 24 anos de experiência em comunicação. Eu acompanhei aqui de perto aqui o percurso também da Wanda e posso dizer que é uma pessoa com mão na massa, ou seja, que sabe efetivamente fazer as coisas. Portanto, não é uma professora académica, é uma profissional aqui bastante experiente. Ela foi diretora-geral aqui da IPSIS, foi diretora de contas aqui na GCI Group, que faz parte do grupo Edelman, e também aqui da Weber Shandwick. Além disso, ela ainda também é professora convidada do ISEC, portanto já há cerca de 8 anos, onde leciona a cadeira de Digital PR and Influencers, na pós-graduação em Marketing Digital. E pronto, Wanda, eu convidava-te então a fazeres aqui a primeira apresentação da noite. Ok. Bem, antes de mais, obrigada a todos que tiraram um pouco do seu final da tarde para nos ouvirem um pouco sobre estas novas tendências enquanto profissionais de comunicação, que eu acho que na realidade todos em geral temos sempre que otimizar e temos que evoluir. Eu ia pedir ao André, se ele não se importasse só de poder partilhar aqui o meu ecrã para eu poder seguir e ter aqui uma lógica mais racional e para quem está a assistir conseguir ver. Ok. Pronto, não sei se todos conseguem ver. A Rita já fez gentilmente uma pequena apresentação minha e, portanto, eu também não vou tomar muito tempo. Acho que uma nota importante que ela transcreveu é que, de facto, aquilo que eu sou enquanto profissional na prática, portanto, na execução, não sou uma teórica, portanto, tento conduzir aqui algumas boas trends nesse sentido, mas muito com o lado prático de quem vive o dia a dia das agências, que vive o dia a dia das necessidades dos clientes e da forma como as tuas equipas têm que se adequar a essas necessidades. Portanto, muitas áreas de atuação trabalhadas também, muitos clientes, e portanto é essa perspectiva também prática que eu irei trazer. Estamos aqui a falar muito em processos tecnológicos e no mundo digital e da evolução que o mundo tem tido. Eu costumo sempre dizer que as relações públicas não são totalmente preto no branco e têm sempre um toquezinho de vermelho. E esse toque de vermelho tem a ver com o lado emocional e com o lado de envolvimento que tu tens enquanto profissional com as marcas. E só assim é que faz a diferença. Se tu não gostares de uma marca que trabalhas, dificilmente vais conseguir reportar toda a emoção e a criatividade que tu acabas por ter. Portanto, eu não quero acreditar que, apesar de nós, enquanto profissionais de RP, temos que evoluir muitíssimo, não quero acreditar que o lado emocional e o lado que traz aqui alguma emoção a todo o conteúdo vai ser perdido, independentemente que nós tenhamos que utilizar ferramentas ditas mais tecnológicas para que o nosso trabalho também seja muito mais otimizado e muito mais melhorado, para além daquilo que já fazemos no nosso dia a dia. Quem trabalha nestas áreas sabe que é muito raro ouvir da boca de um profissional de comunicação não temos nada para fazer, porque na realidade há sempre imensas coisas a tratar. André, eu ia pedir-te só se fosses subindo também o slide, se não te importares. Obrigada e desculpa lá esta maçada. E pronto, eu não venho maçar-vos nem vos contar muitas histórias, mas tudo começa com uma vez, e em muitos de vós que se calhar já trabalhavam nesta altura, mas para terem uma noção, em 82 os comunicados de imprensa eram enviados por carta.
algo que demorava muitíssimo tempo a fazer, nomeadamente que em 82 tínhamos um media landscape. O que é que eu quero dizer com isto? Uma panóplia vastíssima de meios a impactar e, portanto, tínhamos que envelopar muita coisa. Eu não cheguei às agências a fazer isto, cheguei às agências mais tarde. André, se quiser podes descer, em 92. E em 92, quando cheguei, toda a comunicação que era feita para os mídias era feita por uma maquininha chamada fax. E passávamos horas ou algumas horas do nosso dia a libertar a comunicação e a garantir que eu recebia o relatório do fax para ter a minha disseminação de informação do outro lado, junto dos mídias, junto de quem era o meu interlocutor principal, porque enquanto profissional da RP, sem dúvida o meu grande parceiro aqui é o jornalista, o editor, o diretor, por aí fora. Isto nesta altura, obviamente. Em 2002, com muito ceticismo de quem trabalhava já na altura, menos se calhar para quem era já muito tecnológico, começamos a sentir que temos a chegada do e-mail e foi de facto uma revolução. Lembro perfeitamente de estar no grupo GCI, e de começarmos a ter os primeiros e-mails e de começarmos a perceber que podíamos criar grupos dentro dos e-mails e de criar tecnologia associada a essa mesma composição de grupos. Eu sabia que só tinha um grupo para tecnologia, só tinha um grupo para enviar para trade, portanto tudo isto gerou-nos o quê? Muito maior facilidade, muito mais ritmo, muito mais facilidade de chegar ao outro lado, que a notícia era essa mesmo. Portanto, quanto mais rápido eu disseminar um conteúdo, provavelmente a probabilidade de ele ser publicado dentro dos timings que eu queria eram largamente mais amplos. E também a proximidade com as pessoas tornou-se muito mais ágil. O que é que no fundo mudou? Passámos dos anos 80 em que era tudo muito follow-up, pelo telefone, nos 90 pelo fax e os 2000 ali com a chegada do e-mail, e hoje adaptámos, porquê? Porque para além desta tecnologia fantástica ou desta ferramenta fantástica que era o e-mail, hoje nós temos tudo o que é mobile à nossa disposição, portanto torna-se tudo ainda muito mais célebre. Portanto, eu a qualquer momento estou a conseguir controlar, monitorizar e enviar através do meu mobile e, portanto, em qualquer lado eu dissemino a informação. Portanto, se há ceticismo às vezes à chegada de alguma tecnologia, rapidamente um bom profissional de comunicação percebe que ele é só uma fobia do imediato, porque a seguir nós vamos provavelmente tirar maior partido desta comunicação. Portanto, o que é que acaba por acontecer? Neste momento, André, podes descer se não te importares, existe uma explosão de novos mídias e a par de todos estes suportes de comunicação que eu vos falei, também o facto de nós hoje vivermos uma era diferente em que o jornalismo passa por muitas dificuldades, antes de pandemia, pós-pandemia, teve que haver aqui uma nova geração também de conteúdos e disseminação de conteúdos que passa muito pelo influence marketing, portanto influenciadores que hoje em dia servem também a nós enquanto agência e aos nossos clientes para disseminar determinadas mensagens e tudo isso se faz pelo facilitismo das redes sociais, da criação de conteúdo específico para aquelas redes e, portanto, também esta explosão de novos mídias veio acelerar o trabalho do profissional de RP e hoje nós, para além de termos que mudar o nosso chip no que diz respeito ao tipo de meio que vamos utilizar para para um determinado objetivo, muito provavelmente eu tenho que saber adequar a minha linguagem a esses mesmos meios. A forma como eu abordo um influenciador, por certo, é bastante diferente da forma como eu abordo um jornalista e ambos são mídia, ambos são formas de nós chegarmos às pessoas e ao nosso target final. Mas para mim, na minha opinião, realmente a revolução está só mesmo a começar. Pode ser, André, se não te importar. Obrigada. E porquê? Podes descer, André, se não te importares. Obrigada. Porque na realidade, como eu dizia, neste momento tudo é digital, todas as relações que temos com as pessoas são digitais. Nós hoje damos por nós a criar grupos do WhatsApp, precisamente até com jornalistas, para acelerar todo o processo de relação
com os nossos públicos, com os nossos targets, seja por via dos nossos clientes, seja por via daquilo que é os profissionais com quem trabalhamos, portanto, acaba por ser interessante perceber que, para além de tudo ser digital, tudo vai ser social também. E esse social tem a ver com o facto de eu conseguir me correlacionar com diferentes targets e fazer da campanha do meu cliente uma coisa com muito mais visibilidade, com muito mais awareness, e lá está, aqui a componente do digital veio trazer um grande push e uma grande facilidade em termos de comunicação. André, eu vou-te pedir só para descer, senão depois é difícil acompanhar a apresentação, obrigada. Podes descer já este também. E na realidade, se as pessoas pensam, houve muito ceticismo quando os influenciadores chegaram ao mercado, mas para mim tudo isto foram boas notícias para aquilo que é a gíria das public relations. Eu não gosto muito de usar o termo relações públicas, mas na realidade em inglês é a terminologia mais próxima daquilo que nós eventualmente fazemos. Eu acredito muito mais numa lógica de consultoria de comunicação, revejo-me muito mais aí. E porquê? Todas estas boas notícias acabam por nos dar a nós, enquanto profissionais que trabalham no earned media. O que é que eu quero dizer com earned media? É mídia conquistado. Eu não pago a um jornalista para escrever sobre o meu cliente, eu tenho que o convencer, tenho que lhe dotar de boas informações, de um bom ângulo de informação, de uma boa história, e portanto, para mim, o facto de eu ter cada vez mais meios e mais suportes para eu disseminar a mensagem do meu cliente, melhor será para o trabalho que eu tenho de fazer, que no fundo é, muitas vezes, criar brand awareness das marcas, criar notoriedade, e no final do dia fazer um processo final do funil, que é levar a um processo, seja de compra, seja de evangelização de um tema, seja aquilo que o cliente tem como propósito. E, portanto, antigamente, ainda podes descer, André, se não te importar. Antigamente, eu acho que ainda se lembram quando eu falei do fax, não é? A comunicação, pode ser, André. A comunicação era muito feita, eu tinha basicamente um conteúdo, atingia uma audiência e eu não conseguia totalmente absorver o que é que a audiência depois dali derivava em termos de resultados finais. Hoje, com toda esta dinâmica do social, do digital, das novas tecnologias, eu consigo ter aqui uma tríade muito interessante, que é eu tenho um conteúdo, eu tenho uma comunidade e eu consigo criar um engagement entre eles, eu consigo ter uma percepção, eu, enquanto marca, consigo ter uma percepção da minha campanha de PR, da minha campanha de consultoria de comunicação, muito mais fortalecida para o bem ou para o mal, mas a verdade é que eu consigo ter logo ali um output muito mais imediato, mais uma vez em prol daquilo que é a tecnologia ao nosso serviço, ao nosso dispor, onde o cliente pode perfeitamente beber muita informação. E tudo isto tem uma lógica de conexão. Pode ser, André, se não te importares. Obrigada. E, portanto, havendo esta conexão, eu acho que hoje em dia, podes descer, André, se faz favor, hoje em dia, basicamente, as relações públicas resumem-se a três coisas. Podes descer, André. Uma delas, influência. Na realidade, esta palavra sempre existiu. Os profissionais desta área da comunicação, das relações públicas, como lhe queiram chamar, são também eles grandes influenciadores. E estes influenciadores, esta palavra influência tem a ver com nada mais, nada menos como eu tenho uma boa história, eu sei construí-la, eu sei disseminar para as pessoas certas, para os meios certos, sejam ele um influenciador hoje em dia, seja ele um jornalista, ou até um stakeholder, ou até um endorser científico. Portanto, eu acabo por ter, enquanto profissional das RP, eu acabo por ter muita influência também. Ao mesmo tempo que eu tenho que saber escolher quem são os influenciadores que eu quero para aquela determinada campanha. E porquê? Porque também as relações públicas não são mais do que a criação, a manutenção e a gestão da reputação, seja ela de uma marca, de uma pessoa, de um partido político. Portanto, tudo isto conjuga na perfeição. Portanto, eu influencio e posso influenciar a reputação e o brand awareness de uma marca, e na realidade eu crio relações, e estas relações podem ser desde uma lógica interna, desde o meu público interno, até
àquilo que são os meus espectadores no exterior, seja o meu target final enquanto marca, seja um possível endorser que eu quero atingir e que eu saiba que ele será um word of mouth também do meu projeto. E, portanto, estas três grandes processos, no fundo, levam-nos a pensar se perante todas estas mudanças, estas entradas de novos mídias, esta nova tecnologia que o Filipe mais à frente falará muito melhor do que eu estou aqui muito mais na lógica de como é que os profissionais das RP vão se adaptar a todas estas tecnologias, nomeadamente à IA. No fundo, quais são as grandes mudanças nas competências que os profissionais de RP devem ter? O que é que vai ser a grande mudança? André, podes descer, se faz favor. E bem, a nossa anatomia continua a ser a mesma, já pensaram nisso? É que eu continuo a ter uma cabeça, continuo a ter braços, continuo a ter pernas, mas a verdade é que a maneira como eu uso a minha cabeça hoje em dia, provavelmente o meu amplo de direção, de direcionamento é muito maior do que seria há uns anos atrás. Porquê? Porque os meus targets também são muito mais diversificados. Quando eu escrevo um conteúdo, eu hoje tenho a noção que estou a escrever um conteúdo e que ele facilmente pode ser um comunicado de imprensa, como rapidamente se pode tornar um post para o LinkedIn, ou até um conteúdo que vai gerar ali algum tracking em termos de digital se eu o partilhar com uma influenciadora. E, portanto, a minha anatomia enquanto pessoa não muda, a maneira como eu uso os meus braços, eu quero um maior alcance, portanto a minha perna tem que ter um bocadinho a visão de como é que eu com este conteúdo consigo alcançar mais pessoas, como é que eu vou ter uma taxa de engagement maior, como é que eu construo uma campanha, isto no cérebro, não é, na nossa cabeça, como é que eu construo uma campanha que não vive só das RP tradicionais, mas que tem que também viver numa lógica cada vez mais digital e de mais aproximação a novos targets e a novos públicos, porque as marcas hoje em dia, apesar de algumas delas se dirigirem a gerações mais velhas, a verdade é que se tu não evangelizares as gerações mais novas, vais ficar pelo caminho, não vais fazer uma evolução. Sei lá, ouvimos esta semana que passou a perda de uma, ou a falência de uma marca que acho que se calhar nos acompanha a todas, a Tupperware, e perguntamos o que é que aconteceu pelo caminho, o que é que mudou. Se calhar não houve este drive da própria comunicação da marca evoluir, e é aí que nós, enquanto profissionais de comunicação, temos que também nós evoluir nesse sentido para não morrermos. Havia muita gente, quando a influence marketing começou a nascer com grande volume, que dizia que as agências de comunicação e os profissionais de comunicação iriam morrer. E eu sempre acreditei que não, porque já passei muitas crises no mercado e sempre acreditei que um bom profissional de PR adapta-se e evolui, se assim quiser e se for bom. E por isso nós só temos que ser criativos e pensar que aquilo que eu estou a construir, a forma como eu construo, se calhar tem só um drive diferente, porque de resto a intenção final, o objetivo final, ele está, a interseção entre o conteúdo, a comunidade e o engagement, ela estará sempre lá. André, vou-te pedir para desceres um pouco mais, se não te importares. Então, vocês perguntam-me o que é que mudou na realidade? Bem, eu acho que a grande mudança aqui, nomeadamente com a introdução da inteligência artificial, será conjugar o melhor que a tecnologia tem com os atributos que nós temos enquanto humanos. Eu não quero acreditar, e também aqui há um cepticismo, e digo mesmo, se calhar, no seio das equipas com que eu trabalho, às vezes algum cepticismo em utilizar ferramentas mais tecnológicas ou de acesso a uma era das relações públicas 4.0, achando que isso vai nos retirar valor. Eu não acredito nisso. Acho que esta questão das agências, dos departamentos de PR, só vão ganhar mais skills, só vão ganhar mais conhecimento e, acima de tudo, eu não acho que há aqui alguns profissionais da área e eu recordo-me sempre que as nossas conversas em corredor muitas vezes é: hoje saí e não consegui fazer tudo. E aquele sentimento de não se conseguir fechar uma tarefa, às vezes para um profissional que gosta de entregar bem, é doloroso. O que eu vejo que as ferramentas da IA vêm trazer é uma maior rapidez em determinar, se calhar, alguma tarefa e a dar-me espaço para fazer aquilo que às vezes nós mais gostamos e menos tempo temos para fazer, que é pensar, definir estratégia, e até nisso, se calhar a própria inteligência artificial te vai poder dar
um mote. Sabem que eu, antes de vir aqui para a apresentação, estava a comentar com o grupo de trabalho e estava a tentar perceber qual é que era a cabeça deles, como é que eles estavam. E as pessoas estavam com muito receio de. Umas diziam que achavam que o que utilizavam ainda não lhes trouxe assim tanta vantagem do ponto de vista de experiência ou de melhoramento, e eu tinha outras pessoas que me diziam: olha, eu já usei. Acho que às vezes não funciona tão bem, mas dá-me logo ali uma luz de qual é que é o caminho que eu devo seguir. E, portanto, eu acho que esta parte de conjugar, eu sempre trabalhei muitas contas tecnológicas, portanto, sempre vi a tecnologia como um grande aliado. E acho que esta conjugação entre o de saber trabalhar bem uma tecnologia e ter um bom atributo pessoal, que é eu consigo mudar, eu consigo ajustar aquilo que a tecnologia rapidamente me dá sobre uma determinada matéria, mas eu é que sou a profissional, eu é que conheço os jornalistas, eu é que sei como é que eu posso fazer a condução daquele conteúdo. Mas pronto, isto para vos dizer que há algum ceticismo ainda no mercado, há gente que já está a usar muitíssimo para o seu dia a dia de trabalho e há aquelas pessoas que pura e simplesmente não querem utilizar as ferramentas e que são muito céticas e só depois com muito. Aquela ideia, como eu contei há pouco, que é quando chegou o e-mail, toda a gente, uau, e como é que se trabalha isto? Acho que tem a ver com uma questão de adaptabilidade, peço desculpa, e portanto, da mesma maneira que todos pensávamos que não íamos conseguir ultrapassar uma pandemia, estamos cá hoje, alguns dos quais muito mais fortalecidos em determinados segmentos, também porque nos deu tempo e espaço para nós fazermos as coisas de uma maneira diferente. André, se quiseres podes passar para o slide seguinte. Ok? E, portanto, a anatomia física, como nós vimos atrás, não mudou, mas o nosso perfil enquanto profissional tem que ser alterado. E porquê? Porque cada vez mais, eu falo aqui um bocadinho empresas barra agência, a minha experiência é mais em agência, provavelmente se calhar no seio empresarial, e também porque eu ouço, muitos dos meus clientes trabalham em departamentos de comms e de marketing, portanto também eu ouço um bocadinho a preocupação deles sobre estas chegadas das novas tecnologias e como é que isto pode aprimorar o trabalho de comunicação. Podes descer, André, se não te importares. Nós, na realidade, a anatomia está cá. Nós continuamos a ser as mesmas pessoas, e continuamos a ter o mesmo físico. A única questão que acaba por mudar, é, sem dúvida, o meu mindset tem que ser ainda mais tecnológico, e eu tenho que ter a capacidade muito analítica de ter um pensamento multimídia. E isto porque, efetivamente, como eu explicava há pouco, hoje um conteúdo é amplamente trabalhado e retrabalhado no ponto de vista de copy para ser bebido por diferentes esferas da comunicação e por diferentes suportes. Tem que efetivamente dominar o storytelling, já o fazíamos no passado, agora ainda mais e numa componente muito mais digital. Temos que ter a capacidade de trabalhar novos mídias, este ceticismo de não evoluirmos, não queremos conhecer os TikTokers, não conhecemos os YouTubers e por aí fora o que vai chegar a seguir. Ao mesmo tempo, a linha de pensamento, eu acho que essa foi a maior mudança em relações públicas ou nas agências, é muito o analítico, muito o data-driven, que é nós muitas vezes fazíamos relatórios que não nos davam toda a análise concreta do todo o esforço de trabalho que nós fazíamos. Eu acho que também estas novas tecnologias que estão a chegar vão permitir-nos a nós, profissionais de comunicação, proteger-nos até mais, valorizar ainda mais o nosso trabalho e sermos criteriosos na análise que fazemos e entregamos aos nossos clientes e, sem dúvida, vamos também gerir crises que cada vez mais estão aplicadas à realidade digital. E tal como qualquer máquina, também podem daqui gerar crises que nós, efetivamente, só enquanto humanos e pela nossa experiência e pela gestão do nosso dia-a-dia, vamos ter a capacidade de solucionar. Portanto, eu acho que o homem e a máquina vão andar aqui muito para passo e eu estou muito expectante por usar cada vez mais a ferramenta, sobretudo pela questão, como vos dizia há pouco, de eu querer que sobre mais tempo para eu fazer tarefas ainda melhores para o meu cliente e que passam muito pelo pensamento crítico e analítico. Podes passar, André. Obrigada. Aqui é só dar-vos mais ou menos uma urgência de começar a usar os canais digitais e acreditar que, de facto, a grande maioria de nós profissionais diz que se não usar estes canais, se não se utilizar, acham que vão prejudicar a sua carreira, o que é bom, não o veem tanta coisa como um inimigo, mas se calhar mais como um aliado, e acho que é assim que devem ver este processo. Podes descer, André.
E pronto, e aqui é uma lógica de funil, que é no fundo, eu cada vez mais tenho skills em redes sociais. Hoje em dia, quantos de nós, quando estamos a ver um anúncio de emprego e estamos a concorrer a algo muito de comms, já há uma mescla muito grande entre aquilo que é a comunicação de assessoria mediática, misturada com aquilo que são as redes sociais e a gestão de redes, e que passa por um bocadinho de tudo na componente digital, desde os skills do email marketing, passando pelas métricas de performance até à relação com os tais influenciadores, entender um bocadinho de SEO, porque também a maneira como nós escrevemos os nossos conteúdos, mesmo que eles vão para um caminho muito mais empírico-jornalístico, eles têm que ser escritos de uma maneira que vai ajudar o meu cliente a fazer um improvement no Search Engine Optimization. E depois, mesmo a lógica do CRM, do Google Ads, tudo isto hoje já faz parte das skills digitais de um profissional, que certamente a inteligência artificial vai lhe dar ainda, se calhar, maior robustez e maior confiança quando a necessitam dela. Portanto, há aqui um funil claro entre o avançado e eu nunca toquei, mas que eu claramente acho que o funil rapidamente se vai ter que inverter, porque só assim é que nós vamos conseguir evoluir. E depois, André, podes passar? Podes descer se não te importares. Portanto, o que é que eu concluo aqui? Concluo que realmente nós temos que, enquanto profissionais, encarar que cada vez mais recursos são formas de nós nos aproximarmos e de crescermos profissionalmente, tornando a comunicação, que é uma palavrinha, uma buzzword que nós todos gostamos, que é comunicar, se torne cada vez mais ágil e mais rápida, e com a capacidade de respondermos às necessidades que são do mercado e que também ele está em constante evolução. E, portanto, há muitos, nós, enquanto profissionais de comunicação, temos realmente que passar a responder às necessidades que o mercado nos traz. Portanto, esta preocupação de até os estabelecimentos de ensino como a UAL estar aqui a promover esta pós-graduação é uma forma de, hoje em dia, avaliarmos e incutirmos nós, os nossos alunos, uma visão muito mais estratégica, mais operacional de como atuar com os meios digitais, seja aqueles que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, seja encarado como uma ferramenta que eu utilizo para melhorar a minha performance enquanto profissional. Portanto, eu diria que as relações públicas, mais uma vez, não vão perder. Não acho que nós, profissionais de comunicação, venhamos a ser substituídos por uma máquina. Como eu dizia no início da minha apresentação, as relações públicas nunca vão ser preto no branco. Há sempre uma cor de vermelho e essa só pode ser feita pela emoção, pelo gosto do profissional enquanto trabalha. E nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. Vai a facilitar a vida ao profissional e ele vai estar ainda mais feliz a fazer aquilo que gosta. E eu deixo uma simples e modesta frase do Bill Gates, que no fundo dizia que se sobrasse um único dólar na minha conta eu iria sempre investir em relações públicas. Então eu quero encarar que também a inteligência artificial será um investimento em nós, enquanto profissionais desta área, para melhorarmos, para sermos ainda melhor, para conseguirmos dar aos nossos clientes ou às empresas onde nós trabalhamos um trabalho muito mais aguerrido, muito mais completo, longe de achismos e mais próximo daquilo que realmente as marcas e os consumidores, sejam eles business to consumer ou business to business, precisam. E eu dou por terminada a minha apresentação, espero que tenham gostado. Acho que vai ser bom para quem está a pensar se inscrever na pós-graduação, este lado mais prático do dia a dia que eu espero também conseguir trazer, porque sem dúvida é aquilo que melhor eu sei fazer, que é a parte prática das coisas e pôr a mão na massa, como a Rita dizia. E vou deixar a Rita agora, se calhar, seguir o Filipe. E obrigada a todos pelo tempo. Obrigada, Wanda, pela tua apresentação, que eu acho que é uma boa introdução a este tema e a necessidade mesmo. Eu acho que há muitas pessoas que ainda acham que é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente. E é uma coisa que nós temos que compreender, nós não vamos ser substituídos por estas ferramentas, mas vamos ser substituídos por profissionais que dominam estas ferramentas melhor do que nós, não é? E para quem fez esta transição das RP tradicionais para as RP digitais, que é o teu caso, Wanda, e o meu também, em que levávamos muitas vezes um dia inteiro para fazer uma tradução, muitas vezes um press kit, ou seja, hoje em dia com estas ferramentas nós conseguimos realmente tornar-nos mais produtivos, não só em termos de pesquisa, em termos de traduções, em termos de criação de conteúdos, mas também
para podermos também analisar os dados em tempo real, ou seja, nas RP tradicionais nós muitas vezes precisávamos dos mídia, não é? E aqui das notícias, na imprensa, na televisão e na rádio, e a partir daí é que realmente íamos, portanto, medir os resultados e perceber qual é que era a opinião. Hoje em dia nós temos canais digitais em que comunicamos diretamente aqui com os públicos-alvo, neste caso os stakeholders, provavelmente já ouviram falar este palavrão, não é mais do que os públicos que são influenciados ou podem influenciar aqui as empresas, não é? As organizações, e portanto nós temos canais digitais, as redes sociais, os blogs, os sites, os podcasts, o e-mail, em que conseguimos comunicar diretamente aqui com o nosso público e medir os dados em tempo real. E, portanto, é importante que nós também tenhamos esta capacidade de analisar os dados e perceber de que forma é que podemos, então, criar aqui melhores conteúdos, ou seja, o que é que temos que melhorar aqui também em termos de comunicação, mas também perceber o impacto que a nossa comunicação está a ter, portanto, em tempo real, que eu acho que também é uma das grandes vantagens aqui das ferramentas digitais. E que eu vou aproveitar exatamente este modo para passar aqui à apresentação. Eu também ia dizer que se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui nos comentários, podem, ou seja, nós estamos aqui também para poder responder ou quiserem participar daqui um pouco também com a vossa experiência. Então, eu vou servir aqui este modo para passar aqui a palavra ao Filipe Mendes, que vai falar exatamente aqui sobre o impacto da inteligência artificial, nomeadamente generativa, aqui especificamente nas relações públicas. Para quem não conhece, o Filipe Mendes tem mais de 15 anos de experiência aqui na área de marketing, telecomunicações e tecnologia, e trabalhou aqui em várias empresas como a Target Everyone, a Go4Mobility, o grupo Xia, a Telelink e Mobers, e trabalhou em vários países, portanto ele trabalhou no Reino Unido, na Noruega, em Moçambique e em Portugal, portanto também consegue muitas vezes perceber aqui as diferenças nos vários mercados. Além disso, portanto, ele é licenciado em Relações Públicas também pela Leeds Metropolitan University aqui no Reino Unido e é pós-graduado aqui em Gestão Aplicada da Universidade aqui Nova. Ele é fundador e CEO da Message Factory, ou seja, ele tem uma empresa que trabalha nesta área de transformação digital e que lá está também mete as mãos na massa. Nós aqui, os professores são todos escolhidos a dedo, ou seja, são profissionais exatamente experientes nas suas áreas e que é uma consultora em transformação digital dos negócios através de soluções inteligentes de marketing digital e tecnologia. Para alguns de vós que aqui estão, também, ele também é professor aqui na pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica da Autónoma Academy, onde é responsável aqui pela cadeira de Marketing Digital. Pronto, e eu ia convidar o Filipe, então, neste momento aqui, a fazer aqui a sua apresentação, nomeadamente nesta área aqui da inteligência artificial especificamente aplicada em relações públicas. Muito obrigado, Rita. Muito bem, então eu vou passar diretamente ao assunto é em termos de influência e do uso da inteligência artificial nas práticas das relações públicas, estas são as atividades que podem considerar que podem ter um benefício em terem esse apoio, que é em termos de, portanto, da análise de dados, portanto, tudo que seja informação proveniente de várias fontes para poderem segregar, portanto, isto é usando o ChatGPT ou outras ferramentas, na criação de press releases. Eu já vos vou mostrar. Portanto, a criação de press releases, eh, se vocês forem uma agência ou pessoas que criem press releases, atualmente a inteligência artificial vai-vos ajudar a criar novos press releases baseados no que vocês já criaram, portanto, e isso que eu vou-vos mostrar de seguida também, na distribuição, portanto, que é a identificação de meios, também igualmente na análise da informação de vídeos, portanto, se vocês tiverem situações específicas, que é na vossa prática, os profissionais de relações públicas que tenham que ter vídeos que têm que analisar a informação é algo que a inteligência artificial já faz com ferramentas que provavelmente vocês já conheçam. Também na gestão de micro-influenciadores, no sentido de identificar
e partilhar informação com eles. E também na criação de conteúdos, isto é que é a parte que é mais interessante, que é a parte que é da Generative AI, que é tudo o que seja criação de conteúdos, poderem ter uma ferramenta que vos auxilie a criar esses conteúdos. Igualmente, e eu estou-vos a dar um top 12 de, digamos, de aspectos que podem utilizar a inteligência artificial para vosso auxílio. Igualmente, que em termos de planeamento, existem uma série de ferramentas atualmente para vos ajudar a planearem as vossas campanhas. Em termos de, em concreto, voz para texto, que é se tiverem, digamos, entrevistas, que é uma das ações, ou seja, nós estamos aqui a tentar ver as dores específicas de profissionais de relações públicas e existem situações em que vocês têm entrevistas que fazem e depois têm que fazer transcrições. Portanto, essas transcrições atualmente, utilizando a inteligência artificial, já saem automaticamente, mas também em termos das reuniões, o resumo das reuniões, atualmente com ferramentas de inteligência artificial, já saem o resumo de todos os aspectos a ter em conta, do resumo de quem é que sugeriu alguns aspectos da reunião. Portanto, isto são as ferramentas que atualmente já contribuem para poder auxiliar este processo. Simultaneamente, a identificação de keywords de conteúdos para Google, assim como também a investigação de temas que possam ser temas de, para serem criados conteúdos para redes sociais e para mídia, assim como também optimização de redes sociais. E eu passo-vos aqui a dar-vos aqui uma demonstração, neste caso, como é que podemos fazer em termos de criação de conteúdos para a rede, não só redes sociais, como também conteúdos para publicação, tendo em conta toda uma temática que é aquilo que se chama Generative AI, ou seja, é tudo o que seja conteúdos generativos. E vou-vos fazer aqui uma demonstração e vou basear esta demonstração. Só um momento. Portanto, ou seja, aquilo que eu vos vou apresentar é tudo o que é que seja aquilo que nós chamamos photobooth. Ou seja, sim, photobooth, que é tudo o que seja criação de conteúdos, neste caso, numa perspectiva de criativa humorística. Pronto. E o primeiro conteúdo que vos vou apresentar é usei a imagem do Ronaldo, portanto, nas vossas marcas poderiam usar outra imagem, que é, neste caso, a criação de uma imagem do Ronaldo sendo, digamos, um elemento, uma persona que tivesse acedido ao Clube Benfica. Ou seja, onde vos quero realçar é aqui, neste caso em concreto, que estou-vos a dar um exemplo de, numa perspectiva de fun, portanto, criatividade humorística, como é que teriam uma persona que passasse a ser vista como uma pessoa que passasse a fazer parte de um clube. De seguida, vou-vos dar um outro exemplo, que imaginem
um elemento da vossa equipa, ou um elemento do vosso grupo que vocês quisessem que fizesse parte dos conteúdos, como exemplo de serem uma pessoa que participasse no fazer parte no fundo de ser um elemento do fado da Alfama. Pronto, e aqui temos um exemplo, neste caso temos aqui uma pessoa que fizesse como se fosse este exemplo. Ou seja, mais uma vez, estes conteúdos são conteúdos numa perspectiva de fun, ou seja, são conteúdos criativos, humorísticos, que é de um profissional de RP que tem que ter a capacidade de os poder criar caso surja a necessidade ou oportunidade. E eu vou-vos fazer aqui um novo exemplo, que é como se fosse esta persona tivesse que fazer como exemplo de ser uma pessoa que fosse digamos, um médico dentista com as suas assistentes para poderem auxiliar o processo de fazerem uma consulta. Ou seja, isto só tem valor no sentido de vocês perceberem que vocês podem criar conteúdos como profissionais de RP, mas numa vertente digital, em que criem conteúdos que sejam da perspectiva de fun e de criativa. Ou seja, vocês estando a gerir numa marca, podem acontecer estas situações em que vocês têm que ter conteúdos que alimentem a marca neste sentido. Ou seja, até de acordo até com assuntos que sejam relacionados com temas atuais, em que de repente só esta simples criação destes conteúdos significa que vocês conseguem ter tração baseado naquilo que são temas atuais. Pronto. Então, eu dou-vos aqui um outro exemplo. Agora, eu vou-vos dar um outro exemplo que sejam conteúdos mais sérios, ok? Ou seja, não sendo numa perspectiva criativa, ter numa perspectiva de criação de conteúdos para uma campanha de marca. Então, eu vou-vos dar aqui como é que isto vos pode auxiliar em termos de uma campanha de marca. E então, aqui, por exemplo, estou-vos a dar um exemplo que seria uma campanha em que vocês tenham um cliente que seja, neste caso, estou-vos a dar um exemplo que é a Coca-Cola, que é a criação de conteúdos para uma campanha para a Coca-Cola em que sejam criados por inteligência artificial. Porque hoje em dia, a criação de conteúdos já tem uma ferramenta muito grande para a criação de conteúdos baseados na inteligência artificial. Pronto. Eu vou-vos dar aqui um outro exemplo. Vou-vos dar um exemplo da Nike, para vocês perceberem o que é que seria. Imaginem, isto poderia ser uma campanha da Nike, mas imaginem, se estiverem a trabalhar marcas que sejam PMEs, atualmente consegue-se criar conteúdos desta forma, da maneira que eu vos estou a mostrar, que sirvam a criação de conteúdos para comunicação de uma PME. Portanto, da mesma maneira que desta forma vocês verem da Nike, igualmente conseguem criar conteúdos para a vossa marca. E agora, por fim, vou-vos dar um exemplo que se vocês acharem que existem conteúdos para digamos, uma ação sem fins lucrativos ou que sejam de uma ONG, vocês podem criar campanhas igualmente neste sentido que sejam que suportem, neste caso, eu vou-vos dar um exemplo, que era como se fosse o Cristiano Ronaldo a fazer uma t-shirt para, vou-vos dar um exemplo que é o Save Sardines, ou seja,
se vocês tiverem um cliente que seja uma ONG, criar conteúdos para esse cliente dessa ONG que possa permitir vocês terem as artes, que é algo que normalmente não é possível por campanhas de fotos ou de comunicação, e que podem utilizar a inteligência artificial. Pronto, e então, em linhas gerais, é isto. Ou seja, aquilo que eu vos posso dizer é que a inteligência artificial no auxílio do ato de, portanto, das relações públicas digitais é uma ferramenta que vocês devem considerar e que é uma ferramenta que vos vai auxiliar muito a fazer a criação de conteúdos, neste caso de Generative AI, para vocês poderem ter uma ferramenta e uma capacidade de criarem conteúdos para campanhas que de outra forma até então não seriam possíveis e que teriam que fazer as filmagens, mas hoje em dia essas filmagens já são facilitadas com a criação desses conteúdos de uma forma da Generative AI. E neste caso deixo aqui acabo por dar aqui a passagem de testemunho à Rita Carvalho, que sei que é a pessoa que conseguirá enquadrar melhor isto tudo. Obrigada, Filipe. Eu, por acaso, pensei que também fosses trazer aqui o vídeo, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos que foram feitos aqui para a promoção da pós-graduação de Relações Públicas Digitais, que são feitos com inteligência artificial e, basicamente, eles foram feitos com base nesta imagem e depois foram animados aqui com inteligência artificial também, ou seja, o que acaba por poupar recursos. O que é a grande mais-valia aqui nestas áreas de indústrias criativas? É que nós não precisamos de fazer sessões fotográficas, não precisamos de fazer sessões de vídeo, nós podemos, através, muitas vezes, de uma foto, conseguir fazer aqui um vídeo animado e, portanto, isto acaba por nos dar aqui só mais opções. Neste caso será mais opções, mas lá está, nesta área de inteligência artificial generativa, nós poderíamos falar do ChatGPT, poderíamos falar aqui de uma série de ferramentas. E, portanto, eu convido-vos também a quem tiver aqui perguntas aqui para os nossos oradores, quiserem, para aproveitar o facto de estarmos aqui juntos neste momento. Portanto, se tiverem perguntas, coloquem-se. São, portanto, tanto a Wanda, aqui o Rosário, como o Filipe Mendes, eles estão disponíveis aqui para responder. E eu também vou só aqui falar de forma muito resumida em que é que consiste este programa das relações públicas digitais, caso vocês também queiram aqui conhecer mais profundamente aqui o programa. Portanto, como vocês já também tiveram a oportunidade de ver por estas apresentações, nós vamos ter aqui sessões aqui ao vivo via Zoom, ou seja, basicamente é a experiência que estamos aqui a ter hoje, onde vocês vão ter contacto aqui com os professores, vão poder colocar questões, vão muitas vezes, por exemplo, como o Filipe mostrou, mostrar quais são as ferramentas que ele usa também na criação aqui de conteúdos ou para analisar dados aqui com clientes. Portanto, nós vamos partilhar todas as ferramentas e mostrar-vos como é que nós fazemos. Portanto, esta pós-graduação aqui também vai ter uma forte componente prática, porque aqui a ideia é que realmente vocês não só adquiram o conhecimento, mas também saibam como aplicá-lo, nomeadamente aqui à realidade das agências ou de empresas nos clientes, aqui tendo em conta que nós podemos estar a trabalhar para marcas, para empresas ou para personalidades, para políticos, não é? Portanto, isto é uma área que se aplica aqui a várias áreas e indústrias, e também perceber que então nós vamos abordar a questão da gestão da reputação online, a comunicação e a gestão de crise online, que é essencial, porque hoje em dia, através das redes sociais, muitas vezes existem comentários que se podem tornar virais ou publicações que se podem tornar virais e que realmente podem tomar aqui uma dimensão aqui de crise, que muitas vezes pode depois ser aproveitada aqui pelos média e dar origem a notícias, e normalmente é o profissional aqui de comunicação que tem que estar atento a monitorizar e reagir, portanto, de forma bastante rápida e eficaz. Vamos abordar a questão também da comunicação estratégica, de como é que se faz uma estratégia e um plano de comunicação,
porque é importante ter em conta que todos estes canais, desde os tradicionais aqui aos digitais, eles têm que fazer parte de uma estratégia e eles têm que fazer parte aqui de uma comunicação coerente para ter uma voz coerente em todas as plataformas, não é? Não só uma voz quando damos aqui as notícias, mas que depois descuramos aqui nas redes sociais ou na plataforma aqui do site da empresa. Vamos também falar tudo o que é esta nova realidade aqui das relações públicas digitais, e aqui será com a Wanda Rosário e também aqui com o Fernando Batista, que são dois profissionais aqui que já trabalham há bastantes anos aqui no mercado. Vamos dar também aqui um módulo de assessoria de imprensa e de media training, que será dado também aqui pela professora Isabel Damasio, nomeadamente com algumas horas, apesar da pós-graduação ser toda online, vamos ter só aqui 5 horas nos estúdios aqui da Universidade Autónoma de Lisboa, para que vocês possam perceber o que é estar num estúdio de televisão, não é? Aqui, e quem não puder estar presente, porque normalmente nós temos alunos muitas vezes dos Açores, da Madeira, de Angola, de Moçambique, poderão ver online se não puderem estar presentes, mas eu considero que é sempre uma experiência muito rica poderem estar presentes assim nestas sessões de media training, mas gostava de esclarecer que a pós-graduação é online, ou seja, vocês vão, independentemente da vossa área geográfica, do país onde residem, podem assistir aqui às aulas. Vamos também ter aqui um módulo que será aqui coordenado por mim, da criação de conteúdos digitais. O que é isto de escrever para quem canais digitais, para redes sociais, para sites, para newsletters, e também esta questão que a Wanda também mencionou do SEO, ou seja, como é que nós podemos escrever de forma a exatamente sermos encontrados depois aqui pelos motores de pesquisa, nomeadamente aqui com o Google. Vamos ter também aulas de redes sociais e gestão de comunidades. Vamos falar de marketing de influência, de brand and content, de storytelling aqui para empresas, que vai ser dada pelo Martim Mariano, que também é uma área de especialidade dele. Vamos dar também mobile video. Hoje em dia a maior parte dos vídeos já são feitos muitas vezes por profissionais, e aqui quer seja estarmos a falar muitas vezes de lives, transmissões ao vivo, mas também de gravações de vídeos aqui para os canais aqui das empresas, e também o módulo de transformação digital aplicado às relações públicas, que será dado aqui pelo professor Filipe Mendes. Então, para que é que se destina esta pós-graduação? Para ter os grandes grupos, ou seja, para quem já é profissional aqui de comunicação, assessor de imprensa e mesmo consultor, mas sente que precisa de fazer esta transição para o digital. E eu, por exemplo, eu senti essa necessidade e comecei a fazer essa transição em 2013. Porquê? Porque hoje em dia, como a Wanda bem disse, é impossível nós fazermos comunicação sem passar pela área digital, não é? Portanto, hoje em dia temos que ter isso em conta aqui nas nossas estratégias, nos nossos planos de comunicação e também aqui no nosso dia-a-dia. Também para jornalistas ou outros profissionais que gostariam de trabalhar aqui em empresas, em gabinetes de comunicação ou em agência, e também para licenciados, quer seja aqui de comunicação, de jornalismo, marketing ou mesmo outras áreas, e que também gostavam aqui, lá está, muitas vezes de mudar de profissão e especializar-se aqui nesta área. Portanto, eu considero que é o curso mais completo do mercado, porque tem todas as ferramentas. Porquê? Porque eu trabalhei durante 20 anos em agência, eu trabalhei há 25 anos em comunicação, e eu sei quais são as necessidades reais do dia-a-dia de um profissional de comunicação, e portanto esta estrutura de curso ela foi montada exatamente para responder a essas necessidades. E o que é que acontece hoje em dia no mercado? Nós temos imensos cursos de marketing digital, temos cursos de criação de conteúdos, temos cursos de redes sociais, mas que não dão resposta às necessidades de quem trabalha numa agência de comunicação ou no gabinete de comunicação. Ou seja, e daí que realmente havia esta necessidade de haver uma oferta que fosse completa e que realmente respondesse aqui o que é a realidade de quem trabalha exatamente nesta área. Então, basicamente, vai ter início em fevereiro de 2025. Vão ser aqui 6 meses onde vamos estar aqui em sessões Zoom online a responder aqui aos alunos ao vivo. Vão ser 183 horas, portanto já viram que vamos ter aqui muitos conteúdos e há aulas práticas para que vocês aprendam na prática a fazer, e sempre com profissionais que trabalham, ainda hoje em dia trabalham com empresas, trabalham aqui com marcas, e vai ser aqui às terças e quintas, aqui das 19 aqui às 23 horas, ou seja, é horário pós-laboral para quem trabalha também possa participar. E neste momento, portanto, ia perguntar então, aqui estamos mesmo aqui na reta final, e gostava de saber se vocês, portanto, têm alguma pergunta, ou nomeadamente aqui sobre os temas, ou aqui sobre a pós-graduação, que teremos todo aqui prazer em poder estar aqui a responder.
Portanto, esta é uma boa oportunidade para realmente aproveitarem, para esclarecer aqui qualquer dúvida ou darem-nos aqui a vossa opinião. O que é que acharam deste webinar? Sentiram que realmente foi útil, que vos deu aqui outra visão, que conheceram aqui ferramentas novas? Ou seja, neste momento gostávamos também de tornar este espaço interativo, ou seja, neste momento estivemos aqui a fazer apresentações, mas que gostávamos também de saber aqui a vossa opinião, ter a ver aqui o vosso contributo e, portanto, ficam desde já aqui à vontade, quem queira contribuir aqui com a opinião, dar o seu testemunho, até poder falar da sua experiência hoje em dia, aqui como profissional de comunicação, de quais são as necessidades que tem vindo a sentir. E até nesta perspectiva, peço desculpa, professora Rita, que é em termos de, neste caso, qual é que é, no fundo, o valor das ferramentas da inteligência artificial, porque há imensas ferramentas e hoje em dia qualquer pessoa consegue ver várias, mas na verdade aquilo que nós fazemos é a adequação das ferramentas de inteligência artificial para a nossa prática do dia a dia. Portanto, se houver também questões nesse sentido, estamos disponíveis. Obrigada, Filipe. É importante dizer que isto não é um curso de ferramentas de inteligência artificial, isto é mesmo um curso para formar profissionais de comunicação, quer já trabalha na área, quer ainda não trabalha na área, ou seja, o programa está feito para, mesmo que alguém ainda não trabalhe nesta área, mas gostava de trabalhar, vai ter todas as ferramentas. Então, porquê? Porque nas ERP tradicionais o foco estava muito na altura na parte da assessoria de imprensa, tem a ver com as relações com os média e aqui com os jornalistas, também estava muito focado tudo o que tinha a ver com a área de eventos, aqui da área da ativação de marca, e portanto, hoje em dia, qualquer profissional de comunicação exatamente precisa de recorrer a outro tipo de ferramentas, a outro tipo de estratégias e de ações, e é nesse sentido que nós queremos casar o melhor dos dois mundos, mas vamos ter isso exatamente aqui em conta. Então, temos aqui uma pergunta do Leandro: quantos estudantes são necessários para se constituir uma turma? Entendi que a última formação foi adiada por falta de participantes. André, não sei se tens esses dados, qual é o número mínimo aqui para avançarmos como turma? Eram 12 pessoas, 12 alunos para viabilizar, digamos assim, uma turma. Ok, pronto. Já E estamos próximos desse número. Não foi oportuno avançar já, mas estamos plenamente convictos que em fevereiro vamos conseguir arrancar com esta edição. E depois, o curso inicia em fevereiro e quando termina? O que está previsto é ser 6 meses, ou seja, aqui de formação. Portanto, começando em fevereiro, o que está previsto é terminarmos aqui em julho, sendo que o trabalho final, é importante dizer que vocês vão ter trabalhos em todos os módulos, por exemplo, no caso do Filipe, vocês vão aprender a fazer, estão a ver o webinar onde vocês estão? O Filipe vai-vos explicar o passo a passo, como é que vocês podem, desde criar uma página de captura para as pessoas se registarem, depois como é que vocês enviam, portanto, essa informação aqui para os alunos, ou seja, o processo que vocês fizeram e como é que vocês podem organizar um webinar tal como fizemos hoje, que é algo que é muito útil hoje em dia nas empresas e que já é muito frequente e, portanto, e vão também aprender a fazer aqui uma estratégia e um plano de comunicação, vão-vos ser dado aqui um caso real para vocês desenvolverem aqui uma estratégia de comunicação aqui para uma marca. Então, aqui a Andréa, apesar de estar afastada há algum tempo na área, numa base diária, no meu trabalho é-me solicitada a produção esporádica de comunicação para um público específico, com divulgação em alguns suportes de comunicação institucional, e a inteligência artificial irá ser uma mais-valia que irei experimentar, exatamente. Aqui não quero que se foquem só na questão da inteligência artificial, porque o curso é muito mais do que isso, ou seja, muito bem, eu tenho que fazer comunicação para redes sociais, então não basta, o que acontece muitas vezes nas empresas vamos fazer 3 publicações por semana e depois é tudo feito assim de forma aleatória, sem grande estratégia, sem se medir resultados, sem se perceber o que é que está a funcionar. Esta formação é exatamente para vocês começarem a trabalharem de outra forma e trabalharem mais focados para os resultados e para os objetivos quando estão a trabalhar aqui para os vossos clientes, seja na empresa onde vocês já estão atualmente ou para empresas ou marcas aqui para as quais possam trabalhar. E também dizer-vos que podem fazer aqui perguntas tanto à Wanda aqui como ao Filipe, não é? Eu estou aqui a responder mais na questão da pós-graduação, mas se houve aqui algum tema que também gostavam de ter aqui a opinião e o
contributo tanto da Wanda e do Filipe, eu acho que é uma excelente oportunidade terem agora aqui este contacto e já perceberam que isto vai ser um bocadinho aqui a experiência que vão ter aqui nas aulas, é poderem exatamente interagir aqui com os professores. Portanto, se mais ninguém tiver perguntas, André, eu julgo que podemos então aqui encerrar a sessão, Sim, não é? agradecer-vos. E agradecer aqui a presença de todos, antes de mais agradecer também aqui a presença da Wanda e do Filipe que disponibilizaram, aqui da Autónoma Academy, que acreditou desde logo aqui também neste projeto aqui desta pós-graduação de Relações Públicas Digitais e que nos tem dado aqui todo o apoio, no sentido de nos incluírem aqui também aqui na Open Week. Obrigada a todos. Muito obrigado. É sem dúvida uma área que a Autónoma Academy quer investir, apostar. Eu, inclusivamente, já vos confidenciei aos três que serei aluno da primeira edição desta pós-graduação. Portanto, espero reencontrar muitos daqueles que aqui nos seguiram agora em fevereiro do próximo ano. Obrigado aos três. Tudo bom. Amanhã há novos 2 webinars. É uma questão de se inscreverem caso não tenham feito. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada e boa semana a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.